Glória a Deus. Provavelmente também eles vão colocar aqui no telão. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Fala o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Jesus. Aleluias. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje no dia 15 de outubro. Eu não conferi exatamente quantas semanas nós temos até a virada de ano, mas nós estamos nos últimos 3 meses de 2025, e me chamou a atenção essa palavra sobre Obed-edom. Eu fui lembrado dessa história na virada do mês, né? Setembro para outubro. E me veio uma fé. A Bíblia fala que quem tem fé, profetize conforme a fé. E me veio uma fé, que assim como a casa de Obed-edom, ela foi abençoada por 3 meses, me veio essa certeza, que esses 3 meses serão meses de bênçãos para aqueles que honram ao Senhor. Eu estou nessa fé, eu estou posicionado nessa fé, de que nós viveremos milagres extraordinários nesses 3 meses que nos restam em 2025. Você está na mesma fé? Diga glória a Jesus. Agora precisamos entender uma coisa, porque a bênção de Deus na casa de Obed-edom, ela não veio por acaso, não aconteceu acidentalmente. Muito embora uma coisa assim curiosa, é porque a casa de Abinadab, a Bíblia fala que a arca ficou na casa desse homem chamado Abinadab por 20 anos. Quantos anos? 20 anos. E a Bíblia não relata que a casa de Abinadab foi abençoada nesses 20 anos. Não tem um diferencial, não tem nada em destaque. Davi, ele tentou resgatar ou levar de volta a arca da aliança. Para quem já entende sobre esse assunto, com certeza está compreendendo o que eu estou falando. Mas deixa eu entrar no contexto aqui. A arca da aliança, ela era muito importante para o povo de Israel. Moisés construiu a arca da aliança quando Deus orientou ele para fazer o tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 compartimentos, e tinha 3 divisões. O átrio exterior, imagina esse terreno aqui, a parte de fora. Tinha então a segunda parte, que ficava na verdade já dentro desse átrio. E a segunda parte, imagina esse templo aqui, essa nave. E dentro dessa nave tinha um terceiro compartimento, que era chamado de o Santíssimo Lugar. Imagina como se fosse esse altar aqui, tá? Imagine aqui uma cortina, porque havia uma cortina. Tem gente que já estudou na nossa escola de ministério. Nós temos uma matéria que tratamos sobre isso. E aí fica prático para você entender. Só quem adentrava
nesse compartimento onde tinha essa cortina, era o sumo sacerdote. E a Arca da Aliança ficava exatamente nesse compartimento, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Dentro da arca ficava a vara de Arão, a vara que floresceu naquele desafio de Moisés com o povo de Coré. Coré achava que havia, como é que se fala, um monopólio, havia ali de certa forma, uma puxação de saco. Então Arão não era escolhido por Deus, e sim por Moisés, porque Moisés era irmão de Arão, e levantou essa acusação. E é muito comum, né, esse tipo de acusação por parte de gente invejosa. Gente invejosa, quando vê alguém sendo promovido, alguém sendo próspero, ele fala, ele só conseguiu porque o fulano de tal favoreceu ele. Ele logo fala isso. O invejoso é triste, ele não se alegra com o sucesso de ninguém. E Coré, ele teve essa ousadia de acusar Moisés, e foi muito insensato. E Moisés então fez um desafio, para quem já viu essa história. Ele falou, tudo bem, já que vocês acham que eu escolhi Arão, bora fazer uma prova aqui. Pega aí varas, cortem essas varas, e vamos deixar aqui. A vara que florescer, esse aí é quem Deus escolheu. E dentre as pessoas estava Arão. E a Bíblia fala que a vara de Arão então floresceu. Foi um milagre extraordinário. Foi assim uma operação de um milagre. Então dentro da arca estava lá a vara de Arão, tinha um maná, o maná que foi a provisão divina para Israel, quando eles estavam no deserto. E as tábuas da lei. E a Arca da Aliança, ela representava literalmente Deus presente, a Shekinah, a manifestação de Deus. Nos dias do sacerdote Eli, por causa da desonra ao Senhor, porque Eli foi descuidado, ele foi assim displicente. A Bíblia fala que Eli, ele honrou os filhos e desonrou a Deus. Deus fala para Eli, tu preferiste honrar os teus filhos do que a mim. Imagina Deus falando isso para você, Bolim. Meu Deus do céu. Dinho, imagina Deus fala assim, você preferiu honrar os teus filhos do que a mim. Eli, o sumo sacerdote, aquele que tinha o acesso ali exatamente no Santo dos Santos, ele que tinha acesso a estar perante a Arca da Aliança, ele não honrou o Senhor, ele desprezou o Senhor, porque os filhos de Eli, a Bíblia fala que eles eram rebeldes, a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. Belial é um nome dado para Satanás, para o diabo. E eles eram, infelizmente, perversos, ímpios, filhos do sumo sacerdote. Tinham a promessa de serem sacerdotes para sempre, porque os sacerdotes eles foram escolhidos por Deus da tribo de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote. Só podia ser sacerdote quem era descendente de Arão. E além de ser descendente de Arão, precisava ter perfeição física. Não bastava ser apenas descendente de Arão, tinha que ter um porte saudável. E esses filhos de Arão, eles infelizmente eram ímpios. Estavam na casa de Deus, serviu a Deus, mas à sua maneira. A Bíblia fala que eles tomavam para si aquilo que era de Deus. O povo de Israel trazia o sacrifício para que eles então, como sacerdotes, oferecessem a Deus. E eles, ao invés de oferecer a Deus, eles tomavam
para si o que era de Deus. Eles profanavam o sagrado. E se existe um mal que alguém pode cometer, é quando ele profana o que é santo. É quando ele toma para si o que é de Deus. Então essa era a situação dos filhos de Eli. E por causa que Eli não repreendeu os seus filhos, por causa que Eli não chamou a atenção dos seus filhos, mas ele apenas via eles fazendo e não fazia nada. Não são poucos os pais que cometem esse mesmo erro nos nossos dias. Assim como Eli não corrige os seus filhos, não confronta. Não são poucos os pastores e líderes que eles deixam as pessoas avacalharem, viverem e não são confrontados. É verdade que nós não controlamos o comportamento de ninguém, mas como líder, cabe a nós alertar, cabe a nós admoestar. O erro de Eli foi que ele não fez isso, ele não repreendeu os seus filhos que desprezavam e faziam de forma desonrosa a obra de Deus. Então nesse contexto, foi exatamente nesse contexto que estava ocorrendo guerra dos filisteus contra o povo de Israel, os cananeus. E eles acreditavam que se a arca da aliança fosse levada para o arraial, ou seja, para o meio da guerra, então Israel prevaleceria contra os seus inimigos. Então levaram a arca nos dias do sacerdote Eli. Levaram a arca para o arraial, para onde estava acontecendo a guerra. Mas aconteceu que os inimigos de Israel prevaleceram contra Israel. Daí vem aquela palavra Icabode, porque eles levaram a arca da aliança. Então os inimigos de Israel venceram sobre eles e levaram a arca para sua terra, os cananeus. Daí vem a expressão Icabode, foi-se a glória de Deus. E a arca então ficou para lá. Na época de Davi estudando a Bíblia, ele viu que a arca não estava. E ele faz de tudo para trazer de volta a arca. Ele se esforça. Interessante que a Bíblia fala que ele tenta, mas só que ele ignorava, ele não sabia como proceder. E foi exatamente na sua ignorância que ele tentou fazer ou trazer a arca da mesma forma que os cananeus tratavam. Ele não leu na Bíblia Sagrada que apenas levitas poderiam transportar a arca. E aí foi quando a gente vê aquele episódio de Uzá ser fulminado. Porque o boi tropeça, a arca então ia cair, ele tenta segurar. E aconteceu de Deus fulminar Uzá. O temor entrou no coração de Davi e perguntou assim: como é que transporta a arca? E foram estudar. E foi nesse contexto, queridos, que a arca foi parar na casa de Obed-edom. É interessante. Abinadab estava há 20 anos. Não vemos relato de bênção na casa dele. Obed-edom, depois que Davi comete o erro de tentar transportar a arca à sua maneira, ou imitando os cananeus, e Deus então mostra que não era daquela forma, vem uma punição. Obed-edom toma a arca, leva para sua casa, e aí você vai ver que nós lemos aqui no versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Foi nesse contexto. Depois você lê com calma, você vai ver que Davi ficou triste. Como é que eu faço para trazer a arca de estudo? E você vai ter isso que eu já narrei para você aqui. A pergunta que se faz, e que precisamos realmente ter discernimento: qual foi o segredo desse homem? Nós muitas vezes precisamos atentar para esses detalhes na Bíblia Sagrada. Precisamos orar por revelação. Porque, irmãos,
A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta desgosto. Diga bem forte se a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. A bênção de Deus, ela traz um tempo de prosperidade, de alegria. A bênção de Deus, quando ela chega, a doença desaparece, a depressão desaparece, a contenda desaparece. Tudo é transformado quando estamos debaixo da bênção de Deus, quando estamos debaixo do favor de Deus. O favor de Deus foi com a casa de Obed-edom. A palavra abençoar significa autorizado para prosperar. Esse é o significado da palavra abençoar. Quando uma autoridade, ela fala assim, Deus te abençoe, ela está dizendo o seguinte: eu te autorizo a vencer, eu te autorizo a prosperar, eu te autorizo a triunfar. É exatamente isso que significa. O tempo, essa palavra foi perdendo o significado. Muitos pais não têm mais o hábito de abençoar os filhos, nem quando vai dormir, nem quando vai viajar, nem quando vai para a escola. Mas eu quero te encorajar nesse momento a você abençoar a tua casa. Você como pai, você como mãe, não prive a sua boca de abençoar os teus filhos. Quando você abençoa os teus filhos, eles prosperam, eles são bem-sucedidos, eles são alegres. Então não prive teus filhos de receberem a bênção através dos teus lábios. A Bíblia fala que Deus abençoou, e abençoou o Senhor a Obed-edom. Coloque o seu nome para substituir Obed-edom. Acredite nisso, porque o segredo de Obed-edom foi que ele tratou a arca da aliança com honra. Ele não tratou a arca de qualquer maneira. E é interessante, a gente vai estudar sobre esse homem. A Bíblia fala que ele era um geteu, e esse homem teve cuidado. Ele zelou, ele cuidou da arca. A arca, como eu disse para vocês, é a presença de Deus. A arca representa Deus no meio do seu povo. A presença de Deus, hoje está em nós, na pessoa do Espírito Santo. A presença de Deus hoje, ela se manifesta para aqueles que o buscam de todo o coração. Isso fala de honra. E o que é honra? Honra é tratar com distinção. Repita assim: honra é tratar com distinção. Ou seja, em alta estima. É tratar a presença de Deus como ela é. Deus é digno de toda honra. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a nossa força. Honrar a Deus significa, irmão, priorizar a Ele e as coisas de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, não andem inquietos com o que vocês vão comer, beber, vestir. Pelo contrário, priorizem o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando priorizamos a presença de Deus, as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Jamais devemos errar nessa questão da ordem das prioridades. Deus e a sua obra precisam da nossa atenção em primeiro lugar. Para você estar nesse culto, você escolheu estar nesse culto. Você colocou Deus em primeiro lugar nessa noite. O culto foi mais importante do que qualquer outra agenda. Por isso você está aqui. Quantas pessoas não estão aqui hoje, irmãos? Simplesmente por causa do desprezo. Não é porque não deu,
É porque na agenda não é uma prioridade. Interessante que antes de eu subir aqui, eu conversava com o meu cunhado. Ele disse que ontem ele decidiu voltar a participar dos cultos de quarta-feira. Uma decisão. Eu nem perguntei para ele, e tu fazia o que nas quarta-feiras? Quantas pessoas precisam decidir a buscar Deus na quarta-feira? É uma questão de decisão, irmão. Nós sempre vamos estar fazendo alguma coisa, sim ou não, pessoal? Eu já perdi tempo, já perdi vigílias, e depois eu me arrependo. Por quê? Eu não vim orar, não vim buscar Deus, e fiquei sem sono. Rapaz, depois eu me arrependo. Era melhor ter ido para a vigília. É por isso que eu sempre estou nos momentos de oração. Não tem escolha melhor do que essa, do que estar na presença de Jesus. Isso nos leva a lembrar de Marta e de Maria. E é interessante porque Maria, Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte. E ninguém, Jesus disse assim, e ninguém vai tirar dela a melhor parte. Quem escolhe adorar a Deus, o diabo não consegue silenciar. Quem escolhe adorar a Deus, os problemas, as adversidades, as circunstâncias, não conseguem embaraçar essa pessoa. Porque a escolha mais inteligente que alguém toma é a de honrar o Senhor acima de todas as coisas. Obed-edom, ele decidiu honrar a Deus. Ele decidiu honrar a presença de Deus. As coisas de Deus, ele priorizava. Ele dava atenção. Isso não é novidade para nós, irmãos. Isso não é uma coisa inédita. Que coisa nova. Não, isso aqui nós sabemos. Agora, vamos lá. Ontem a gente estava no TLC aqui e a pastora Nara estava ministrando. E ela acabou falando algumas coisas da vida pessoal dela. E ela falou que chegou um ponto que ela vinha para a TLC só para cumprir uma agenda. Por causa de evitar até cobrança. Porque sabia que ia ter uma pergunta. Então, para evitar, ela vinha. E ela trouxe uma coisa muito forte. Porque ela passou por uma crise ministerial como consequência na vida dela. Isso ela falando ontem. Porque a presença de Deus já não estava mais nela. A presença de Deus já não era mais a coisa mais importante. Então ela passou por uma crise. E por misericórdia de Deus, ela conseguiu se reposicionar para amar o Senhor acima de tudo. E tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Eu falei, caraca, esse negócio é muito sério. Porque, irmãos, a religião, ela é importante. A Bíblia fala que a religião pura, ela se importa com o órfão, com a viúva, e não se contamina com o mundo. A religião é boa. Agora, a religiosidade, que é a formalidade, que é um culto frio, mecanizado, é quando fazemos as coisas obrigação ou por obrigação, já não tem alegria de servir. Meu irmão, é muito sério quando o Filho de Deus, ele tem uma crise como essa, não tem mais o prazer em Deus, não tem mais prazer nas coisas de Deus, ele precisa com muita urgência buscar um reavivamento para a sua vida. Eu sei que eu estou falando com pessoas hoje que precisam despertar para Deus, que precisam despertar e buscar um reavivamento para a sua vida. Preciso voltar às práticas das primeiras obras com alegria. Preciso voltar ao primeiro amor. Porque conseguimos fazer, mas a questão é, eu estou fazendo com alegria? Eu estou servindo com prazer? Eu cheguei naquele ponto que tem lá em Isaías capítulo 1, versículo 16, se eu não estou equivocado. Deus fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Verifique se é isso mesmo. Se quiserdes, ou seja, tem que querer. Quando eu quero algo, meu irmão,
Quando alguém quer algo, ele paga o preço. Quando alguém quer algo, deseja algo, ele tem um prazer de pagar o preço por aquilo que ele almeja. E Deus fala assim, exatamente isso, ó, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Na revista atualizada, que é a mais antiga, ou corrigida, está, se quiserdes me ouvir, que significa se você tiver prazer, a disposição, ou seja, um coração apaixonado, ele tem prazer, ele se alegra em servir a Deus. Precisamos orar a Deus, para que Ele restaure em nós a alegria da salvação, mas também coloque em nós um espírito voluntário. Davi, depois que ele peca com Batseba, ele clama por várias coisas, e uma das coisas que ele clama, ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. E ele fala assim, renova em mim um espírito inabalável, e me restitui esse espírito voluntário, para que eu anuncie a salvação do Senhor às nações. É um prazer, irmãos, priorizar as coisas de Deus. Nós temos que orar ao Senhor, evangelizar, discipular, ser um líder de célula, ser um anfitrião, ser um voluntário na casa de Deus. É muito importante, e precisa ser feito tudo com excelência, e precisa ser feito com alegria. Obed-edom, ele se alegrou em receber a arca da aliança na sua casa. Levante a sua mão se você está alegre em servir ao Senhor. Levante a sua mão e dê um brado de aleluia se você tem a alegria da salvação na tua vida. Você pode fazer melhor, você pode ficar em pé e glorificar o nome de Jesus e aplaudi-lo bem forte nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Obed-edom foi abençoado. Pode sentar, queridos. A Bíblia fala que abençoou o Senhor a Obed-edom. Foi a vida dele, mas não ficou só na vida dele. É interessante porque o texto fala, e a Bíblia, irmão, a Bíblia ela é muito preciosa. Todo tio, toda vírgula tem significado na Bíblia Sagrada. A Bíblia chega a nos exortar para não removermos nada, não diminuir nem acrescentar. Deus vela para cumprir com a sua palavra. E ele fala o seguinte, o texto fala, e a toda a sua casa. Casa não é propriamente a estrutura física, onde ele morava, mas está falando da família de Obed-edom. Quando um servo de Deus honra a Deus, eu volto a falar de Eli. Ele não honrou a Deus, queridos. E porque ele não honrou a Deus, a casa dele, infelizmente, foi destruída. Porque Deus fala através do profeta Samuel. Ele fala o seguinte, eu havia dito que a tua posteridade, a tua descendência, ela sempre me serviria. Ela sempre estaria na minha presença. Aí Deus fala assim, mas longe de mim tal coisa. Longe de mim ter uma descendência que me despreza, me servindo. É doído, mas Deus falou isso para um sumo sacerdote. E Deus falou o seguinte, eu honrarei aqueles que me honrarem, e vou desprezar aqueles que se tornam desprezíveis. Meu irmão, Deus é um Deus santo. E como Deus santo, Ele é fogo consumidor. E a Bíblia fala que dura coisa é cair nas mãos de Deus. Meu irmão, não brinque de ser um crente. Não brinque. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar na carne, ele vai colher corrupção.
Se plantar no Espírito, ele colhe vida e paz. Todas as nossas sementes, elas geram, ou proporcionam, ou criam uma colheita. E eu preciso exortar você nessa noite, para que você cuide muito bem daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Para que você honre a presença do Espírito Santo na tua vida. Para que você honre a presença de Deus na tua vida. Tenha zelo pela palavra de Deus. Tenha zelo por isso aqui, ó. Isso aqui é o livro mais importante da humanidade. A palavra de Deus. Zele pela palavra de Deus. Priorize Deus na tua vida. Como? Comece o seu dia lendo a Bíblia Sagrada. Comece o seu dia meditando na palavra de Deus. E medite nela dia e noite, como diz o Salmo número 1. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho de pecadores, que não anda segundo o conselho do ímpio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Que a palavra de Deus seja a tua meditação. Que as reflexões do teu coração sejam exatamente os pensamentos de Deus. Que os pensamentos de Deus sejam a tua alegria em nome de Jesus. Salmo número 1, eu estou citando para você. O versículo 3 fala que esse que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. E junto aos ribeiros, mesmo na estação seca, ele ainda produz os seus frutos. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Glória a Jesus. Dá o seu fruto. E é exatamente isso. Tudo quanto fizer, prosperará. Quando Deus fala para Josué ser sucessor de Moisés, você vai ler isso em Josué capítulo 1. Deus fala por 4 vezes: seja forte, seja corajoso. 4 vezes. E por 2 vezes Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Primeiro, em meditar na lei de Moisés. Depois ele fala: seja forte e corajoso em falar a lei de Moisés. Meditar e falar. Quem medita, quem pensa na palavra de Deus, consequentemente vai profetizar a palavra de Deus. Jesus fala que o coração fala do que, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como se esquivar. Jesus fala: a árvore boa, ela vai produzir frutos bons. A árvore ruim vai produzir frutos ruins. Muito cuidado com a mesa que você está sentado. Nós somos chamados para a mesa da comunhão com Cristo. E na mesa da comunhão com Cristo, irmão, não tem lugar para maledicência. Não tem lugar para fofoca, não tem lugar para mexerico, não tem lugar para difamação, não tem lugar para escarnecer, para zombar de ninguém. Na mesa da comunhão tem lugar apenas para intercessão. Tem lugar apenas para a gente se alegrar na presença de Deus. Algumas casas precisam experimentar uma restauração. Precisa haver um conserto. Que tipo de conversa está sendo conversado na mesa da tua casa? Que tipo de assuntos estão sendo discutidos? Deus está sendo honrado na tua casa? Pense um pouquinho. A presença de Deus tem a primazia na tua casa. Existe uma música que fala casa favorita, né? Eu não sou muito bom de memorizar letras de músicas, mas eu pego as frases. Sou casa favorita. Deus escolheu morar em você.
Deus escolheu fazer de você a habitação dele. O teu corpo é santuário do Espírito Santo. Nós não podemos profanar o nosso corpo. O corpo é morada do Espírito Santo. Então que o meu coração, o teu coração, seja cheio de zelo pela presença de Deus. Cuide da palavra de Deus. Zele por ela. Esse foi o segredo de Obed-edom. Eu poderia falar aqui muito tempo sobre como honrar. Mas o conceito é muito prático. Honrar é tratar com distinção. É primazia. E se torna muito prático na hora de escolher, de tomar decisões. Pergunte sempre: Deus vai ser glorificado? Deus vai ser exaltado? Deus vai ser honrado se eu fizer isso, se eu falar isso? Pergunte. Essa é a pergunta que todo cristão faz no seu dia a dia. Se torna automático. Fala, decisões, negócios. Deus vai ser glorificado? Deus vai ser exaltado? Não é aquela preocupação com o que vão falar de mim, o que a sociedade vai pensar. Não, a questão é, peraí, eu estou adorando a Deus. Esse meu pensamento, ele glorifica a Deus. Esse sentimento glorifica a Deus. Essa escolha, essa atitude, ela glorifica a Deus. E com certeza o Espírito Santo que está conosco, ele nos conduz exatamente para glorificar a Deus. Escute com atenção, o Espírito Santo vai te conduzir sempre para glorificar a Deus. Então honre a presença dele na tua vida. Ele não vai deixar você errar. Ele vai te sustentar, porque ele foi nos dado exatamente para isso, para nos ajudar nas nossas fraquezas. É ele que nos fortalece e é ele que nos dá essa graça de honrarmos a Deus. Por que isso aqui é importante, irmãos? O exemplo arrasta, o testemunho ele inspira. E nós somos chamados exatamente para testemunhar. Deus quer te abençoar. E através da tua vida, Deus quer abençoar a tua família e vai abençoar. Porque homens que se posicionam como Obed-edom, eles experimentam prosperidade, mas o testemunho na vida deles inspira até mesmo o rei. Porque eu falo isso, o 12 fala o seguinte: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Onde é a sua mão? A sua mão aqui agora levantada representa tudo que você tem. Então comece a pensar em tudo que Deus já te deu. A casa de Obed-edom foi abençoada, mas não apenas a casa, tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. Isso está falando de bens, está falando de posses, de terras, de propriedades. Tudo que havia na mão de Obed-edom, a bênção de Deus estava fazendo prosperar. E eu creio que Deus fará com que o que Ele já te deu seja ainda mais abençoado. E haverá multiplicação em nome de Jesus. Você tem um testemunho. E você vai ter muito mais testemunhos. A bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Que coisa maravilhosa. Avisaram Davi. E aí ele fala o seguinte: por amor da arca de Deus. Por amor da arca de Deus. Irmão, olha isso aqui. O amor de Obed-edom pela arca tocou o coração de Deus. Isso aqui é muito poderoso. Eu sei que você já entendeu. Quando você ama o que Deus ama, meu irmão, não tem para onde ir. A bênção vai te alcançar. Quando você ama os perdidos, quando você ama a igreja e você ama as coisas de Deus, e claro que esse amor ele vai ser evidenciado no zelo, na excelência, na prioridade, na honra. Então Deus, Ele não vai
privar você de ser abençoado. Ele vai dizer, rapaz, eu vou honrar essa pessoa ainda mais. Jesus fala o seguinte, João capítulo 12. Todo aquele que me serve, o Pai o honrará. Todo aquele que serve o Filho, Jesus, ele recebe de Deus honra. Agora imagina só. Se você se sente bem, autoestima lá em cima, se você se sente alegre, se a dopamina, a ocitocina, os hormônios, né, a serotonina, são ativados em você e te dá a sensação de bem-estar. Quando alguém te reconhece publicamente, quando alguém te elogia, quando alguém te dá um presente, quando alguém te convida para algo legal que você espera. Agora imagina o que é receber isso de Deus. Imagina isso. E é exatamente isso que Jesus fala assim, quem me serve será honrado pelo meu Pai. Deus, ele é um Deus que honra. Você nunca vai superar Deus nesse quesito honra. Obed-edom, ele acertou, e Abel fala o seguinte no versículo 12. E então, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. O 13 fala, e sucedeu que quando que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo levavam a Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Obed-edom, ele inspirou Davi, irmãos, o rei. Deus está te usando para inspirar autoridades. É interessante como Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Como Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Como Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em usar os improváveis. Mas os improváveis, eles são inteligentes. Os improváveis não são pessoas que são ignorantes. Eles andam na revelação da honra. Eles estão no anonimato. Mas a atitude de honra deles faz Deus mostrar eles. É mais ou menos como Jesus fala. Eu falo para vocês escondido. Vocês vão anunciar no telhado. Vocês vão ficar sendo conhecidos. A Bíblia fala que Deus abençoa a casa. Davi ficou sabendo. Ele vai lá, inspirado por esse testemunho. E ele muda a conduta dele. Irmão, a cada 6 passos, Davi oferecia, a Bíblia fala, bois e carneiros cevados. E ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com um éfode. E a Bíblia fala que com júbilo e som de trombetas ele foi levando a arca. Imagina, 6 passos. E eles paravam e ofereciam um sacrifício. Não tinha pressa. Muita gente tem pressa de sair da presença de Deus. Davi aproveitou tanto aquele percurso. E a cada 6 passos ele parava, ele saltava, ele pulava. Eu vou falar que com júbilo ele se alegrava na presença de Deus. Tem alguém me entendendo nessa noite? Como é que você vai voltar para a tua casa hoje? Como é que você vai entrar na tua casa hoje? Como é que você vai trabalhar amanhã? Será que você vai estar como Davi? Eu recebi uma revelação, e essa revelação me torna uma pessoa mais alegre em servir ao Senhor? Ou você vai continuar murmurando, maldizendo? Eu estou falando com homens e mulheres que vão viver 3 meses de bênçãos extraordinárias. Deus me deu essa convicção de fé. Eu estou dizendo que Deus me deu uma palavra. Não, Deus ativou a minha fé para crer que esses 3 meses serão meses de bênçãos na casa de gente que honra ao Senhor. E essa honra se manifesta na alegria, irmão. A alegria
ela é uma evidência da gratidão. Quando eu sou grato, eu me alegro. E como é bom se alegrar, irmãos. E que Deus te conceda revelação. Assim como Obed-Edom, você viva essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, amém? Glória a Jesus. Eu quero te convidar nesse momento